Boa tarde a você que está vendo a gente aqui ao vivo. Eu tô até gaguejando, tô ansioso. Calma, já desliguei o telefone. Suzy Costa, eu queria mandar um beijo para você. Você não é repetitiva. Continue espalhando os recadinhos do Twitter e do Facebook, tá bom? Esther, obrigado por você estar vindo mais uma vez aqui em Perdizes. Você sai lá da Zona Sul para chegar aqui, para conversar com a gente. Nossa intenção é, entre outras coisas, oferecer um pouco de luz no caminho da espiritualidade cristã, da vida com Cristo, da vida dos discípulos de Jesus. E ansiedade é um tema que aparece, estava dando uma lida hoje nas ocorrências, ela aparece desde lá do Antigo Testamento. Esse tema aparece com muita propriedade, eu digo assim, de quem está falando nos Salmos, né? Ora com o nome de aflição, ora com o nome de preocupação, né? Mas assim, esse estar ansioso, e também depois as recomendações que a gente encontra de Jesus, de Paulo, de Pedro, né? Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você sabe que da última vez que você esteve aqui, saí, como acontece sempre no teu caso, saí daqui com um insight, né, na questão do medo, né? De quando é que a gente precisa cuidar do medo, né? Quando ele te paralisa, né? Quando ele te tira do seu normal, né? Então, assim, estar com você aqui, estar com a Esther aqui é aprendizado. Recadinho da Marina, lá da Holanda. Anda logo que eu tô ansiosa para assistir esse negócio. Então, para mim é uma alegria estar aqui novamente. Eu sempre venho com muito prazer e eu não sei tudo sobre ansiedade, mas eu quero dar meu melhor aqui nessa tarde. Então vamos lá. A ansiedade que Jesus fala aos seus amigos, porque eles fazem perguntas de gente ansiosa, não é? Tipo, mestre, e como é que vai ser? Como é que ora? Como é que nós vamos fazer? Tipo, comer, vestir, dormir. Como é que vai ser? Aí Jesus assim, gente... Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, quer dizer, de que ansiedade nós vamos falar hoje aqui? Acho que vai sair um pouco de tudo. Essa ansiedade que Jesus fala é muito importante, porque ele relaciona a ansiedade aí com a impotência, né? Ele fala, olha, por mais que vocês fiquem preocupados, vocês vão conseguir aumentar o tamanho de vocês? Ele fala isso, ele faz essa relação, né? Exatamente. Então tem algumas coisas que quando a gente para pensar é uma preocupação que não dá em nada, porque eu não vou ter poder para mudar nada daquela situação. Então isso que Jesus está falando, ele faz essa relação. A gente tem coisas que você pode se preocupar, mas você não vai mudar absolutamente nada. E é verdade, porque ninguém consegue mudar a altura, não sei que ponha salto alto. E você acha que muito da ansiedade que se diz por aí, quer dizer, tem a ver com isso, de gente que está ansiosa com aquilo que não deveria estar por conta que não vai resolver, é impotente, não vai mudar nada. Né? Tem sim. Talvez fosse bom até a gente começar falando um pouquinho da definição de ansiedade. Certo. Porque a ansiedade ela é caracterizada por reações fisiológicas, reações no corpo. Então, ela é uma reação bioadaptativa, né, da própria pessoa diante de uma situação que está acontecendo ou que ela teme que vai acontecer. Então tem um estímulo externo que vai detonar essas reações fisiológicas. Como é que eu sei que eu estou ansioso? Porque eu tenho taquicardia, alguns têm diarreia, outros têm sudorese, vômito, tremores, dor de barriga, geral, né? Às vezes dor de cabeça. Então, essa é a definição de ansiedade, que até então não tem nada de anormal. Se eu vejo um cachorro grande vindo na minha direção, eu vou ter um monte de reações de ansiedade, que dá esse medo mesmo, né? Eu acho que o problema começa... Tem duas situações da ansiedade que a gente tem que prestar atenção. Uma é quando essa ansiedade está existindo sem que tenha o estímulo externo. O estímulo externo não existe, está ausente, e eu continuo com todos esses sintomas no corpo. Então,
não tem, a pessoa fica assim, mas por que eu estou assim? Porque não tem o estímulo. E a outra é quando esses estímulos são exagerados comparando com o estímulo externo, comparando com o fato, com o ocorrido. Então, aquilo que aconteceu, eu não precisava ficar tanto tempo assim, né? Eu levo um susto, eu tenho essas reações no corpo. Mas se 2 dias depois do susto eu continuo com essas reações, então aí já é preocupante. Sim. Então, nessas 2 situações, eu acho que elas precisam ser olhadas com atenção, né? Então, há essa ansiedade sem estímulo externo? Se ela existir, ela precisa de cuidado, precisa ver o que está acontecendo. Se não tem o estímulo e eu estou com todas essas reações no corpo, de taquicardia, diarreia às vezes crônica, coceiras, aí eu preciso prestar atenção para ver da onde que vem isso, o que que é isso, tenho que rever a história. A gente sempre vai ter que rever a história da gente, né? A história é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa. E o rever a história não é rever para ficar lá lamentando. Eu já disse isso aqui, acho que vou repetir sempre que eu vier, né? Claro. Rever a história é para a gente identificar se ali no presente tem alguma coisa que tem o pezinho lá atrás. Certo. Que tem a raiz lá atrás. Esther, assim, senso comum, eu poderia dizer que a ansiedade é uma espécie de uma preocupação excessiva? Sim. Eu me ocupar excessivamente com alguma coisa que ainda eu não tenho controle, que eu não sei se vai acontecer. A ansiedade é uma preocupação. Se for excessiva, aí nós já poderíamos chamar que tem uma patologia, aí tem uma coisa aí que precisa ser olhada. E é um sentimento gêmeo do medo. Gêmeo não, muito próximo do medo. É muito próximo. Transitam, esse sentimento de medo e ansiedade. Eu gosto de diferenciar o medo. O medo, ele tem uma situação específica. Então, tenho medo de ser assaltada na rua. Ó, é uma coisa... tá focada, né? É uma coisa pontual. Tenho medo de... sei lá, de perder um neto, tá? Se bem que aí pode se relacionar mais com ansiedade. Mas se eu tenho um neto doente, então eu tenho medo que esse neto venha falecer. Então, o medo, ele é pontual. A ansiedade, nem sempre ela é pontual, porque a ansiedade está relacionada mais com os sintomas fisiológicos e também sintomas emocionais, né? Porque a ansiedade também dá insônia. Pode levar à depressão? Um pouco, sim. Não é... Porque a ansiedade, isso é muito interessante. A ansiedade, ela é mais relacionada com coisas que ainda vão acontecer. A depressão, ela está relacionada com o que já aconteceu. Então, a depressão, em geral, está ligada ao passado, ou coisas que já se passaram, e a ansiedade são coisas que vão acontecer. A ansiedade não tem nada a ver com o que já passou. Quer dizer, pode ter a ver com o que passou, mas não com fatos que ocorreram lá e que eu estou agora com medo deles. Nem faz sentido isso, né? Então, eu acho que depressão não tem a ver, mas tem a ver talvez uma tristeza. E-mail. Entendi. Deixa eu ler os e-mails que estão chegando aqui. Ó. A Vânia, lá de São Gonçalo, é alguém que tem acompanhado os programas aí quase que semanalmente. Um abraço para você, Vânia. Ela coloca algumas coisas aqui. Primeiro, gostaria de sugerir um programa semanal com a Esther Carrenho, aqui no Coinonia. A gente já está falando isso daí, né, dona Esther? Estamos tentando. Fiquei emocionada agora. É isso daí. Aí ela coloca uma pergunta que é interessante, é a seguinte. Primeiro, se a adolescência, a ansiedade, ela tem alguma relação com a influência dos hormônios, essa mudança hormonal que existe na fase de adolescência. E uma outra pergunta é se as mulheres são mais suscetíveis aos distúrbios de ansiedade. E como que, assim, na sua experiência de clínica, de consultório, de trabalho com pessoas, como que você responde? Bom, eu acho que da adolescência, eu acho que é comum um adolescente ou uma adolescente passar por crises e até momentos de ansiedade. Agora, eu não poderia afirmar nada se isso está relacionado com hormônios. No meu conhecimento leigo, né, porque eu não sou médica, eu acho que não, mas eu acho que aí talvez um ginecologista ou endócrino possa confirmar isso. Agora, é comum um adolescente ficar ansioso, porque o adolescente está passando por fases novas,
Ele tem medo de rejeição, tem medo de não ser amado, tem medo de não... Às vezes tá gostando de alguém, tem medo de não ser correspondido, tem medo de não passar de ano, tem medo dos pais. Isso, então, pode gerar muita ansiedade, né? E a outra, da mulher... Essas mulheres são mais suscetíveis. Então, eu também tenho dúvidas disso. O que eu acho é que talvez a mulher expresse mais ansiedade, ela manifesta mais, mas eu acho que é a mesma coisa. Pelo menos na minha prática, eu não vejo isso. Não vejo essa diferença, não. E com o meu trabalho, né? Ela quer saber com ansiedade? A outra pergunta? Não, era isso. Não, aí eu que acrescentei. Se na sua vivência você tem percebido. Eu fui dar uma olhada, Esther, eu achei uma coisa interessante. No Novo Testamento, a palavra uma das palavras que é usada por ansiedade, ela é depois utilizada por Paulo, pelo apóstolo Paulo, para falar sobre a preocupação, o cuidado que ele tem com as igrejas. É a mesma palavra que ele está usando lá, não andeis ansiosos. Depois ele usa essa palavra se referindo a si mesmo, no sentido assim, o sentimento que ele tem com as igrejas. E a raiz dessa palavra, isso que eu achei muito interessante, é que ela vem de uma outra palavra no original, que é da onde vem a palavra dividir. Então é interessante pensar que a palavra ansiedade, ela tem a ver com uma divisão que existe dentro da gente, essa divisão de alma. E aí eu fiquei pensando em Marta e Maria, porque parece que Maria buscava uma coisa simples, né? E eu não sei se foi acho que foi o Henry Nouwen ou Ansel Green que uma vez disse o seguinte, que simples é buscar uma coisa só. E Marta me parece que também tipifica bem essa ansiedade, né? Ela está varrendo a casa, querendo saber o que a irmã está fazendo, o que Jesus vai falar, e ela está envolvida em uma série de coisas. E Jesus parece que tenta lidar com a ansiedade dela nesse sentido assim, Marta, sossega um pouco, você está tentando tomar conta da casa, de mim, da sua irmã, do mundo, da vida. Né? Basta uma coisa só e parece que Maria descobriu esse caminho. Então nesse momento Maria não é alguém que está ansiosa e Marta vive uma ansiedade muito grande, mesmo tendo Jesus ali tão perto. E no caso da Marta, eu acho que Jesus também aí ele relaciona a ansiedade dela com o controle. Porque Marta está lá, mas ela dá ordens para Jesus, ela quer que Jesus dá ordem para Maria, quer dizer, ela está lá, mas está tentando controlar todo mundo que está em volta. E ela até Jesus, né? Não, ela deu bronca nele, Isso, ela falou, nossa, o senhor não se importa? O senhor não se importa que a minha irmã está aí conversando e não vem me ajudar? É mais ou menos isso que ela fala para Jesus, né? Então a ansiedade pode ter o pezinho dela também no controle, a necessidade que a pessoa tem de controlar todo mundo, ela não consegue abrir mão do controle e deixar o outro levar a vida dele do jeito que ele quer e ela cuidar da vida dela, né? Então acho que aqui no caso de Jesus aparece isso. Agora, é interessante o que você falou o quê? Da ansiedade como divisão, né? A palavra de onde vem a raiz, não é? Tem uma palavra para ansiedade, mas essa palavra vem de uma outra, a raiz de uma outra que tem o sentido de algo que é dividido. Eu achei muito interessante essa... Porque me parece que a ansiedade é a divisão entre o presente e o futuro. Não é? Eu tô uma parte de mim está aqui vivendo o presente, parece que Jesus nos convida a viver mais integralmente o presente, e a gente fica pensando, não, mas e amanhã? E se amanhã acontecer isso? E amanhã aquilo? E se amanhã isso? Então, isso é interessante também, Fernando, porque a ansiedade está ligada a coisas que não aconteceram. Então, se não aconteceu, não é melhor deixar para sofrer depois que aconteceu o negócio? Porque a pessoa fica ansiosa antes, aí não acontece o que ela estava esperando, ou que ela temia. Aí ela ficou ansiosa à toa, né? E se acontecer a coisa ruim, ou aquilo tudo que ela está com o corpo aí nessa adaptação, esperando aquilo, ela vai ter muito tempo para sofrer aquilo lá. É mais ou menos como o medo, né? Você vai temer um negócio que não aconteceu, que está muito ligado à ansiedade. Então, a Suzy está mandando uma pergunta aqui. Ela está dizendo assim, se Jesus disse que não devemos andar ansiosos, pode-se dizer que a ansiedade é pecado? Hein, Suzy?
emendar nessa fala da Suzy o aspecto religioso Sim. como pano de fundo, como ambientação para desenvolvimento ou cura, não é, de processos de ansiedade. Que o que ela coloca traz à tona, né, essa relação. É uma pergunta interessante porque eu acho assim, a gente trata essas questões, desculpa, cara, te cortar assim, mas a gente já falou de medo, de ansiedade, aliás, estamos falando sobre ansiedade, já falamos de raiva e já falamos de depressão. E nesse contexto que eu acho que o cara está falando sobre, no contexto religioso, às vezes a gente lida muito, muito mal com essas questões. Ou a gente logo põe um carimbo, e eu acho que a pergunta que a Suzy está fazendo é provocativa, ou põe um carimbo que ou a gente não sabe lidar, e aí é interessante a gente perceber que a Bíblia trata isso de uma maneira existencial na vida das pessoas. Né? A gente volta e meia fala aqui do livro dos Salmos, que tem todos os ingredientes de medo, depressão, raiva, ansiedade, culpa e tantas outras coisas. Né? Então, eu jamais vou afirmar que a ansiedade é pecado. Eu não... Pode ser que um dia eu me convença disso, eu não estou convencida disso. Agora, o que eu sei, e tem muitas reportagens, inclusive, nesse sentido, tem um grupo, acho que é de uma universidade em Toronto, do Canadá, que fez um estudo muito bem feito, uma pesquisa muito bem feita, medindo características do cérebro das pessoas que tinham fé e das pessoas que têm fé e das pessoas que não têm. E eles chegaram, saiu acho que na revista Saúde, saiu no site da UOL, e eles chegaram à conclusão que a pessoa que tem fé é menos ansiosa. Então, não sei se ajuda para a Suzy. Eu não sei se é pecado, Suzy, mas eu sei que quem tem fé, e lá eles nem estão... Eu acho que tem a fé cristã, sim, mas eles estão considerando alguém que acredita numa força, que acredita num poder fora do normal. Então, que transcende. Né? Que transcende, exatamente, o poder que transcende. Então, a pessoa que tem essa fé, segundo a pesquisa deles, ela é bem menos ansiosa e tem alguns testes que ela tem um desempenho muito melhor do que aqueles que não têm a fé. Então, eu acho que é possível, sim, quando a gente tem fé, a gente ter menos ansiedade, mesmo eu dizendo que eu não acho que ser ansioso é pecado. A Suzy mandou um recadinho, põe aí, Dani, olha lá, ó. Nossa, o Fernando acabou comigo agora. Tô assistindo o programa, limpando a casa, escrevendo no chat, tô perdida. Preciso ser mais Maria. Suzy. Beijo pra você, Suzy. Suzy, desde que você não esteja dando ordens pra ninguém, nem querendo controlar ninguém, você pode fazer todas essas coisas, eu não vejo nenhum problema. Exatamente. Muitas vezes eu faço isso. O problema da Maria é que ela estava fazendo tudo isso e foi lá dar bronca nos outros, que não estava com ela. Da Marta, né? Da Marta. Agora, outra coisa, assim, voltando aí nessa questão do ambiente religioso e também do ambiente familiar, e a minha pergunta, ou minha questão é, como que os que estão no entorno de alguém que esteja vivendo um processo de ansiedade aguda ou agressiva, ou mesmo aquelas ansiedades meio que, como nós estávamos conversando aqui, meio que comuns, né? Do tipo, quanto tempo que você está ansioso? 5 anos que eu estou ansioso. O entorno, as pessoas que estão em volta, como lidar com pessoas assim? Qual é o caminho? Eu acho que a primeira coisa, Carlos, é olhar os sintomas fisiológicos dessa pessoa. Se são sintomas que estão comprometendo a saúde dela, o desempenho dela, e normalmente compromete, eu acho que ela precisa de ajuda médica. Então, por exemplo, alguém que está com uma diarreia crônica, que não sara, e é um quadro bem característico do ansioso, né? Ou então, muita dor de estômago, um ataque cardíaco. Então, a primeira coisa, a gente precisa eliminar todas as possibilidades de ter um problema ali fisiológico. Tá. E se tem alguma coisa que está ferida, né, ou que está precisando de uma medicação ou de cuidado médico, precisa ser cuidado. Não é porque é ansioso que nós vamos deixar para lá, né? Então tem medicação que ajuda. Eu acho que depois disso, se for uma coisa que está estabelecida como uma ansiedade crônica, ou então, nós não falamos aqui ainda, mas tem a ansiedade que é chamada de TAG,
que é transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que já fica quase que 24 horas com a pessoa. Não tem nada acontecendo, a pessoa nem sabe do que é, mas ela está ansiosa. A ansiedade é um desassossego. Ela está desassossegada o tempo todo. Então, ela precisa também de ajuda psicológica. Agora, se é uma ansiedade mais leve, eu acho que quem está perto pode ajudar conversando com a pessoa, perguntando para ela do que ela tem medo, se é medo de uma doença, se é medo de passar fome, se é medo de perder alguém. O que medo é esse que ela tem? O que ela acha que está mexendo com ela? Qual é o temor que está junto com essa ansiedade? E conversando com essa pessoa, às vezes só da gente conversar, a pessoa já sente um esvaziamento, né, desse transtorno todo da ansiedade, que é fisiológico, é emocional também. Às vezes tem aperto no peito, nó na garganta e não consegue chorar. Ou então, você vai conversando, vai perguntando, é possível que essa coisa dilua um pouquinho. Agora, não diluir, o jeito de lidar com a ansiedade é buscar uma ajuda profissional, psicológica e o médico. Mesmo quando busca ajuda profissional, a medicação é imprescindível? Se for caracterizado só se a pessoa não quiser de jeito nenhum, não vai obrigar ela a tomar, porque ela não vai tomar, né? Claro. Por que às vezes a medicação é indicada? Porque a pessoa está sofrendo muito. Se o corpo dela, por exemplo, insônia. Há uma coisa interessante aqui, que a insônia da ansiedade é aquela insônia que a pessoa deita e não consegue dormir. Então a gente divide a insônia da manhã, em geral, está ligada à depressão. Quem acorda às 4 da manhã e não dorme mais, em geral, tem a ver com a depressão. Quando eu deito e minha vida, ou as minhas perguntas, ou os meus questionamentos ficam passando na minha cabeça, que nem um filme, esse tipo de insônia, em geral, está ligado à ansiedade. Tá? É diferente. Por que, Esther? Porque é diferente. Você deita, se você está ansioso, você não relaxa, você não dorme. Tá ligadão, né? Daí você fica, ai meu Deus, amanhã... Porque a ansiedade, ela tá ligada também ao perfeccionismo, nós já falamos do controle, não falamos do perfeccionismo. Sim, Ela tá muito ligada à sensação de não pode errar. Eu não posso errar nunca. Sou infalível, preciso ser infalível. Ela tá muito ligada ao eu não dou conta de fazer. Então, o que acontece com o ansioso? Ele deita e fica lá pensando. Entendi. O exemplo, quando ele não dá conta do que ele tem que fazer. Ai, meu Deus, amanhã eu preciso levantar, preciso fazer isso, preciso ir lá, e o que eu vou fazer, como que eu falo, como que eu faço. Fica um desgaste muito grande. Quer dizer, é óbvio, toda regra tem exceção, mas em geral a insônia é essa. A pessoa deita e não dorme. E o cara acordar às 4 horas da manhã e não dormir mais, está mais ligado à depressão. Porque aí pode ser uma falta de serotonina, então acorda mais cedo. Às vezes só de tomar um remedinho antidepressivo ele já dorme numa boa. Sim. E nem sempre o ansioso dorme se ele repõe a serotonina dele. Entendi. Né? Uma ajuda aqui do Guido Orlando de São Paulo. Ele está dando aqui uma ajuda etimológica. Olá. Tá vendo? A origem é o seguinte: cuidadoso do latim ansietas, angústia, ansiedade. Mente perturbada, problemático, pouco à vontade, do verbo angere, apertar, estreitar e figurativamente atormentar, causar tensão. É isso daí. E a Suzy, Diogo Bocchio, nosso amigo corintiano, ele está dizendo que está ansioso pelo jogo de quarta-feira que vem. É bom ficar, né? Essa é uma ótima ansiedade. É bom ficar. Nossa, gente. E a Suzy, ela fez uma pergunta interessante aqui. Nós nunca estivemos ansiosos por um jogo na Libertadores, então ela é bem-vinda. Esther, dá para confundir hiperatividade com ansiedade? São a mesma coisa? Se misturam? É a pergunta que a Suzy está fazendo. E a pergunta que eu vou colocar meio aqui, porque assim... criança, ela pode se tornar uma criança ansiosa. Sim, sim. E quais são as dinâmicas que favorecem o surgimento de... Não sei se é a palavra melhor surgimento, assim, uma criança se tornar ansiosa. Bom, eu acho que não sei se eu vou conseguir falar todas, mas uma é quando os pais são exigentes demais. Né? A criança que não pode errar nunca, tudo que ela erra, ela leva bronca, porque criança é criança. A criança vai fazer um monte de coisas que
que é de criança, né? E muitos pais exigem da criança um comportamento e uma ação de adulto. E não dá. A criança, diante disso, ela pode se tornar ansiosa, sim. Criança que está tendo problema na escola, que às vezes não tem liberdade de chegar em casa e contar para os pais, ela fica muito ansiosa. Criança que tem medo que os pais se separam. A criança a criança não quer ver pai e mãe separados, né? Então, a criança, ela prevê que pode acontecer isso, ela sente isso, ela também pode se tornar muito ansiosa. E como que a gente percebe? Dos sintomas de criança ansiosa é roer unha, né? Depois pode virar até um vício, mas normalmente o início de roer unha é uma indicação que pode ter uma ansiedade aí estabelecida na criança. Então, às vezes tem insônia é difícil elas terem. Às vezes o que elas têm são sonhos. Pode até ter dificuldade para dormir, mas não chega a se caracterizar como insônia. Mas ela sonha muito, chora à noite. Pode ser um dos sintomas da criança ansiosa. O importante... Depois você volta nos sonhos, no caso do adulto ansioso, Tá. que eu acho que é interessante. Eu não sei se eu vou ter muito para falar, mas Tá, te volto. legal. No caso da criança, é muito importante investigar a vida dela. Se ela apresentar qualquer sinal de ansiedade, então dá uma investigada no relacionamento dela com empregados, no relacionamento dela com parentes, no relacionamento dela na escola. Dá uma olhadinha, vê se está tudo bem. Chama a criança, dá liberdade para ela falar. Deixa bem claro para ela que ela pode contar o que ela quiser, para ver o que está acontecendo de verdade. Às vezes ela está com medo de um problema que tem, uma matéria que está indo mal na escola. Aí não consegue falar porque tem medo e vai desenvolvendo. A insegurança. Essa ansiedade. Tá? A criança fica ansiosa. Agora, A pergunta da Suzy é interessante. hiperatividade, é. Sim, a hiperatividade pode ser um jeito de não ficar ansioso. Eu sou ansioso, mas para mim não lidar com esses sintomas da ansiedade ou com algumas dificuldades que pode existir aí na minha vida, que se eu parar elas pintam, então eu não posso parar um minuto. Então por que a pessoa às vezes corre tanto, não sossega? Lembra que eu falei, ó? Ansiedade é um desassossego. Então uma pessoa que está sempre cheia de coisa para fazer, que ela não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue... às vezes nem ter lazer, tem gente que não consegue nem ter lazer. Pode ser um jeito de não experimentar a ansiedade. A pergunta é, se ela parar de fazer tudo que ela faz, o que acontece? Como que eu fico se eu parar nessa correria minha? Que aí de novo tem essa coisa do Ela controle, se né? ocupa demais para não se preocupar. Exatamente. Ô, Não é? Fernando, obrigada. É, Ficou muito bom eu isso aí. encho meu tempo agora, porque se a ansiedade tem a ver com essa preocupação, quer dizer, me ocupar com coisas que ainda não estou vivendo, então eu encho de coisa agora Porque para não esse dar tipo, espaço para o que pode vir. a pessoa que faz isso, em geral, ela não vivencia integralmente as coisas que ela faz. Ela vai de coisa em coisa, né, como se pulando de galho em galho, e não curte muito nenhuma das coisas. Não saboreia. Porque como é que eu fico inteira numa coisa? Eu tenho que parar, eu tenho que me dedicar inteiro para aquilo, né? Não posso estar fazendo muitas coisas. Não. Não dá para ficar inteiro em tudo. Essa é uma né? coisa. A outra coisa é que, de repente, pode bater um cansaço nessa pessoa. Uma das coisas, dos sintomas também da ansiedade é a fadiga. Tem muita gente que tem fadiga crônica. E essa fadiga crônica é o resultado do quê? Às vezes de uma ansiedade nunca trabalhada. Então, essa pergunta, se eu parar, o que vai acontecer comigo, é uma boa coisa, porque aí eu não vou fazer mais nada, e aí, como é que fica? Ou então, quando pinta esse cansaço, que cansaço é esse? Isso é muito comum no consultório, as pessoas me perguntarem isso, né, que estão cansadas demais. Aí a gente vai caminhando, daqui a pouco eu falo para a pessoa, por que você não pode parar? Ai, se eu parar dá um desespero. Então, é esse desespero que tem a ver com a ansiedade. Vamos ver que desespero que é esse. Por outro lado, Esther, a gente ouve muito assim, mas como não ficar ansioso com tudo que está acontecendo? Quer dizer, aí esse tudo que está acontecendo tem a ver basicamente com o cotidiano, Qual que é o cotidiano tudo? e informação.
O volume assim, de informação que as pessoas têm eu acho que dá hoje. pra gente se preservar um pouquinho. Né? Acho que nós falamos aqui da outra vez. Eu não vejo noticiário. Só tem um noticiário que eu vejo e pronto. Você falou um pouquinho antes, a gente estava lá tomando um café, aquela situação que você viveu do jogo, que alguém falou assim, poxa, como que você pode se divertir num jogo que está acontecendo tanta tragédia por aí? Falei, aí que tá acontecendo tragédia agora lá no Sudão, lá na África do Sul, lá na Bélgica, lá no Japão, lá no canto Nordeste, do universo está acontecendo. Eu não na tenho Síria. capacidade e suporte para lidar com tudo isso. E pensando assim, nossa, eu tenho que me envolver com tudo isso, eu tenho que ter uma resposta para tudo isso e uma ação para tudo isso. Eu vou entrar, ou eu vou ter um infarto, ou vou ter uma crise de ansiedade, ou depressão, sei lá. Mas essa questão de entender que eu posso ter uma noção mais global do que está acontecendo, mas as minhas ações, elas são muito locais. Tem a ver com precisam ser locais, é onde eu atuo, né? Eu acho que nesse sentido que você está falando, essa ansiedade pelas coisas que estão acontecendo, de novo, tem a ver com impotência isso aí. Eu vou ter controle sobre isso? Não tenho. Eu acho que a gente pode se preservar. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu entrei num processo assim, de muita ansiedade, porque eu tinha medo da adolescência deles, eu tinha medo do futuro deles, eu morria de medo. Falei, nossa, acho que e se eles se envolverem com droga? E se eles forem assassinados? E aí acho que até a gente falou disso no último programa, foi até o irmão André, um dia numa conferência dele, eu falei isso para ele. E aí ele me pediu para mim ler Judas, acho que é Judas 24 ou 25, não sei, que fala, né, que Deus é poderoso para preservar, né, aqueles que são dele. Deus, né? Até o dia final. E aí foi muito bom para mim, porque a pergunta que eu fiz foi assim, o que eu posso fazer lá com a adolescência deles se eles são pequenos hoje? Absolutamente nada. Então eu só podia confiar e descansar, né? Então, mas isso que você está falando, essa ansiedade, parece-me que é uma ansiedade que acomete muita gente ainda hoje. Ainda mais hoje... Que a fé aí pode ajudar. Ainda mais hoje que, no quesito informação, o que vem de informação, e essas pessoas geralmente são susceptíveis, né, a informações ruins. Né? Algumas pessoas só se apegam a informações ruins. Primeiro que é o que vem de jornal e que dá audiência, são informações ruins. O pessoal que é fã do Datena. Informações legais, interessantes, né, de coisas boas, enfim, elas não dão ibope, não vem de jornal. Mas as pessoas tendem a se deixarem colar por essas informações. Né? E aí com a impotência óbvia, né? E isso, em alguns casos, se agrava muito, né? O Diogo está fazendo uma colocação interessante aqui. Diogo aqui de Cajamar, nosso amigo corintiano. Será que somos uma igreja ansiosa porque não praticamos a disciplina da meditação? Aí também, a minha pergunta também, às vezes, aí eu estou fazendo assim, será que a gente não fica ansioso porque a gente não está fazendo a meditação? Mas eu acho que ele toca numa questão que eu acho que é interessante, talvez aí, quando eu falo de meditação, porque isso requer de nós uma disciplina de aquietar, ficar em silêncio e perceber aquilo que está acontecendo, ou algumas coisas do meu coração. Né? Lidar, ou de tempos em tempos, ter essa prática de, de um lado, com a palavra, com a escritura, que vai trabalhar o meu coração, aquilo que tantas vezes a gente já praticou com Osmar Ludovico, que eu acho que é um homem que tem nos ensinado um caminho muito interessante na questão da espiritualidade, que é no silêncio e na meditação, e dessa oração meditativa, eu lidar com a minha ansiedade e encarar um pouquinho de frente. O que eu gostaria de propor para quem está ouvindo, participando, ou quem vai ver esse programa um dia, é da pessoa não ter medo de ficar com ela, sabe? De desfrutar da companhia dela. Por que a gente não se aquieta e não fica quietinho? Porque a gente se vê, a gente escuta tudo que está dentro da gente. Mesmo quando ela não está boa, né? Sim, sim. Tipo, ficar comigo mesmo quando eu não estou muito legal, né? Sim, para se mesmo conhecer. Quando a gente não é uma boa Quem companhia sou para si eu? mesmo. Quando eu Então, não mas sou por uma quê? boa Por que companhia eu não pra estou mim sendo mesmo? uma boa companhia para mim mesmo?
que está acontecendo que eu não Uma sou a boa boa questão. companhia? O que tá rolando? Se eu ficar comigo mesmo, o que eu vou descobrir? Vou descobrir alguém enraivecido, alguém triste, alguém que chora, alguém medroso, alguém que está humilhado? Eu acho que se a pessoa aprender a ficar com ela vai ter recurso para se quietar, para sossegar e até para tal da contemplação, né? Eu também não sou uma pessoa que sou tão contemplativa com todo esse ritual, né? Porque a contemplação exige um ritual. Mas eu acho que existe também um tipo de contemplação que não precisa um ritual também tão Que assim, ela pode ser aplicada no passo a passo. cotidiano. Mas eu né? preciso saber quem eu sou. Para Sim. mim ficar comigo, eu preciso ter essa coragem. Porque quando eu fico comigo, eu vou descobrir todos os fantasmas, os monstros, os gritos que estão dentro de mim, né? O que está aí? E alguns desses são causadores de ansiedade. Né? Exatamente. São Mas os que se eu causam encontro, ansiedade. mas se eu encontro com isso e descubro o que é, eu posso eliminar a ansiedade. Porque a ansiedade, gente, ela acaba com a criatividade. A ansiedade esgota a energia da Drena pessoa. muito as pessoas. Aí o potencial fica bloqueado. A ansiedade é o inimigo número 1 do desenvolvimento do potencial natural de cada pessoa. Criativo, inclusive. Exatamente. A criatividade não vem. Pessoa ansiosa não tem como ela ser criativa, porque a criatividade ela aparece no sossego, no silêncio, no aquietar. E aí não vai aparecer. Esther, olha só, requisitada. Não, a Vânia está mandando um outro muita coisa que vem à cabeça, não tem como. Ela está dizendo o seguinte: é possível que o uso de alguns jogos eletrônicos e computadores sejam estimulantes da ansiedade em crianças e adolescentes? Ela está fazendo uma pergunta e eu vou inserir uma resposta, mas que é uma pergunta para você que eu estou colocando junto com ela. Que eu acho que é uma pergunta muito interessante, talvez seja preocupações de pais, mas também de adultos usuários do computador. Não é talvez o fato de que o uso do jogo e do computador, ele rouba de nós a possibilidade da gente ficar com a gente mesmo? Sim, eu acho que o uso exagerado, sim, com certeza. Eu acho que tem muita gente que já está dependente e viciada, né, em joguinhos, em celular, em computador. Eu acho que o uso comedido, a gente não tem o que reclamar. É uma ferramenta que está aí, que tem trazido muito benefício e muito avanço. Agora, se é um uso exagerado, com certeza, daí pode trazer até ansiedade mesmo. Ou irritação, né? Eu não sei se seria ansiedade, mas traz muita irritação, né? E eu sei de adolescentes que jogam até ficar extenuados. E que já precisam de ajuda. Aliás, tem psicólogos, que não é o meu caso, mas que estão se especializando em ajudar pessoas dependentes de celular, de joguinhos, de computador, os juízes da vida. Essa exatamente. Mídia em geral, né? Tem, a minha questão, assim, voltando na coisa da fé. Que fé é boa para se desenvolver como um antídoto para a ansiedade? Que fé é essa? Nossa, que pergunta, né? Eu acho que eu vou devolver, porque vocês são teólogos. Não, eu costumo dizer, assim, às vezes eu me sinto saudoso de uma fé simples. Tá. O Dani está falando aqui lá no chat, está batendo papo, que eu não estou conseguindo acessar aqui, que está entrando sobre essa questão. Vamos lá. Aí, ó. Que tá rolando um chat que eu estou acessando aqui. Eu estou lendo o que o Dani está pondo aqui no TP. Entre os cristãos que deveriam acalmar, parece que se estimula, além de ser o número 1, o mais certinho, o mais perfeito. Coitado. Né? E aí a Suzy dizendo: fato, sou testemunha em carne e osso dessa pressão eclesiástica que me levou a ficar doente. Então, mas isso tem nada a ver com a fé que a gente está falando. Porque aí nós estamos falando de ativismo religioso. Isso, tentando resgatar, Braga, esse sentido da fé simples que você está falando. Às vezes, assim, eu me sinto... Quando você perguntou, o que veio na minha cabeça, assim, eu acho que é uma fé que eu não sou onipotente. Acho que a fé começa por aí, sabe? Eu acredito num Todo-Poderoso e eu sou
eu não sou onipotente, eu sou limitada, eu não vou Não conseguir. é uma fé para resolver, é Não, uma fé para me não. deixar consciente da Que eu minha não consigo, dependência. que eu não consigo. Que eu não consigo. Eu vou errar, eu vou falhar. Nesse negócio de ser número 1, gente, qual é o problema de ser o número 2? Não tem problema nenhum em ser o número 2. Aliás, a impressão que dá que Barnabé, que era o número 2, ele era mais feliz que Paulo. É, Né? eu não vejo. Tá vendo, corintianos? Fiquem tranquilos. Não, O nesse Boca- caso eu prefiro viver a ansiedade do número. Adorei. Ah, não podia deixar passar essa, viu? Beleza. Não, Tem um amigo aqui que eu é prefiro corintiano. viver a ansiedade pelo número 1, nesse caso. Mas assim, quando eu perguntei... Me deu até dor ler esse negócio que escreveram aí de ter que ser perfeito. Então, quando eu perguntei, na verdade, assim, eu acho que você faria bem nos devolver, especialmente pro Fernando, que é teólogo, eu não. Mas, assim, você não é só não, eu não. Aí, de te ouvir, segundo essas lentes que você tem utilizado para enxergar a vida, por exemplo, hoje aqui você, de cara, né, quando você respondeu que Jesus estava lidando com a impotência deles, ou melhor, do tipo, quem disse que vocês devem ficar ansiosos por causa disso? Quem disse? Então, assim, impotência, controle, perfeccionismo e coisas do tipo, não é? Que permeiam a chamada comunidade da fé atual. Permeia, entendeu? Então, assim, eu hoje fico pensando assim, eu quero uma fé que me lance para esse lugar onde o Deus, o qual eu creio, diz assim para mim assim, tá bom, isso aqui é comigo, você descansa nisso. Porque eu tenho aquela oração, né, do publicano e do fariseu. Do fariseu. Uhum. E o certinho ali, Jesus falou que a oração, ele nem precisava de justificação, né? Jesus falou, ele não desceu justificado, não tinha nada para fazer por ele. Mas o outro tinha. Então, sei lá, essa coisa do perfeccionismo, essa coisa desse alvo inalcançável, eu não vejo isso no Evangelho. Eu não vejo. Se tem, me mostrem. Eu só alcanço porque é o sangue de Cristo derramado na cruz, que me liberta, é a graça, é a crença que tem um Todo-Poderoso que pode ou não fazer, se ele não quiser fazer, mas ele pode fazer alguma coisa por mim. Eu acho que é isso que tem que me dar paz e tranquilidade. Que está na e competência aconteça dele, o que acontecer, né? né? Porque a gente, nesse mundo, nós estamos sujeitos a coisas. Pode acontecer coisas ruins pra gente. O que eu não preciso é ficar esperando elas antes que elas aconteçam, né? Sim. Vamos deixar acontecer primeiro. Joia, Tem mais? O Diego mandou aqui, Fernando, eu sei onde você mora. Isso é uma ameaça, amigo? Vai me deixar ansioso. Mas tá jóia, Esther. A gente já tá com o nosso tempo chegando ao fim. Queria agradecer você. Você tem alguma colocação que você acha que ficaria... Tinha feito uma listinha com um aqui fechamento dos assuntos. Acho que uma coisa que nós não abordamos, que eu acho que é importante, é que o toque também tem a ver com a ansiedade. Então, tudo aquilo que hoje a psiquiatria, a neurologia também classifica como toque, pode ser apenas o substituto da ansiedade. Então, se eu tiro o toque, vai aparecer uma ansiedade. Então, o toque acaba sendo o jeito da pessoa lidar melhor com a ansiedade dela. E, assim, que as pessoas que identificaram ou que se percebem ansiosas, eu quero deixar algumas perguntas que podem ajudar. A primeira pergunta é assim, existe algo ocorrendo que justifica essa minha ansiedade, essa preocupação? Então, sei lá, é um filho que vai casar... Meu. Então justifica, né? Então tem alguma coisa acontecendo que justifica. A preocupação está no mesmo nível do fato que vai ocorrer, do ocorrido, do que vai ocorrer. Então, tranquilo, não precisa se preocupar. A preocupação é exatamente com o quê? Que eu já falei isso no começo, né? Medo de perder alguma coisa, medo de não dar conta, medo de sofrer, medo de morrer, medo de errar. Que medo que é esse que está aí nessa ansiedade? Eu acho que essas perguntas podem ajudar a desmascarar um pouquinho, né, esse peso da ansiedade.
porque fica muito pesada a vida quando a pessoa está ansiosa. O homem provedor que fica desempregado, por exemplo, Sim, natural. se apavora. Claro. É muito natural isso. Então, o patológico é só quando não tem os fatos que justificam isso, né? E eu queria, para terminar, dizer para todo mundo que nós somos humanos e temos uma miserabilidade humana, que nós vamos errar mesmo, não tem jeito. Eu acho que o que a gente precisa mais é a disposição de correr até a cruz de Cristo, porque lá na cruz eu sou aceita e posso ser refeita e lá eu encontro redenção. Eu acho que essa disposição tem que ser maior do que aquela de não errar. Voltar para a cruz todo dia, né? Estar, né? Estar sob a cruz todo dia. Eu acho que é isso. Eu queria lembrar que ontem foi o aniversário do Fernando Oliveira e eu queria deixar registrado aqui publicamente os meus parabéns e a minha gratidão por ter um amigo como o Fernando Oliveira, que tem estado perto de mim e ouvido o meu coração muitas vezes. Muito obrigado, Fernando. A recíproca é verdadeira, amigo. E ele não é cardiologista, né? E ele não é cardiologista. Não usa estetoscópio para me ouvir. Abraço, para Dani. ouvir o meu coração. Abraço para você também. É que o Fernando é coração, né? Zé Barbosa Júnior está dizendo o seguinte: relaxa, Brega, conversa com algum vascaíno que ele vai ajudar você a entender o que é ser número 2. O Zé ele é flamenguista, né? Então tá jóia. O único defeito do Fernando é ser palmeirense, mas é perdoável, né? Então tá bom. Deus é bom e guarda ele também. Tá jóia. Pessoal, esse programa fica disponível aqui no Koinonia Online. A Vânia, se eu não me engano, foi você que sugeriu da gente ter um programa só com a Esther, Quem né? sabe a partir de agosto? Quem sabe? Nós estamos torcendo para isso, viu, Vânia? Torcendo mesmo. Esther, você é corintiana, né? Afinal de contas, né? Sou santista. Perfeito, mas tudo bem. Daniel São Paulino está lá atrás, é o nosso patrocinador aqui. Quarta-feira que vem, o João Alexandre recebe no Meia Hora o Sérgio Leoto. Quem não lembra ou quem não conhece o Sérgio Leoto, vai ser muito interessante. O Sérgio fez parte aí das equipes mais antigas de vencedores. Autor de algumas canções que a gente cantou e canta por aí, que são muito lindas. Então vale a pena. Vai ser um papo muito jóia. João Alexandre e Sérgio Leoto. Esther, obrigado. Obrigado mesmo, por Esther. você Eu que agradeço. Um aprendizado. Sempre que eu puder, estarei aqui. Então tá jóia. Legal. Nos vemos na próxima semana, se Deus permitir, né, Brega? Tchau, gente. Tchau, tchau.